Os passos da alma após a morte. O que a Bíblia nos revela? A morte é um dos maiores mistérios da existência humana. O que realmente acontece quando nossos olhos se fecham para este mundo? Para onde vamos? Qual é o destino da alma? A Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece respostas profundas e esperança sobre esse assunto. Este vídeo vai explorar, passo a passo, o que a Bíblia diz sobre a trajetória da alma após a morte, revelando verdades que podem transformar nossa visão sobre a eternidade. Prepare-se para uma jornada que toca o espiritual e o eterno. O que é a alma? Antes de entendermos o destino da alma, é fundamental saber o que ela é. Segundo a Bíblia, a alma é a essência do ser humano. Gênesis 2:7 diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Isso mostra que a alma é o princípio vital que nos conecta ao Criador. Diferente do corpo físico, a alma é imortal, feita para existir além do tempo. A alma carrega nossa identidade, emoções e escolhas espirituais. É o que nos torna únicos. A morte, portanto, não é o fim, mas a transição da alma para outra realidade. Essa transição é descrita em várias passagens bíblicas, que nos ajudam a entender os próximos passos. O momento da morte. A Bíblia ensina que, no momento da morte, a alma se separa do corpo físico. Em Eclesiastes 12:7, lemos: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso significa que enquanto o corpo retorna ao pó, a alma segue para o seu destino eterno. Esse é um momento decisivo. A Bíblia deixa claro que existem dois caminhos para a alma após a morte: a presença de Deus ou a separação eterna. Hebreus 9:27 diz: está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o julgamento. Esse julgamento define o destino da alma com base em sua relação com Deus enquanto vivia. Paraíso ou Hades. O primeiro destino. Após a morte, a Bíblia descreve dois lugares temporários para a alma: o paraíso e o Hades. Paraíso. Jesus, ao falar com o ladrão na cruz, disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Isso sugere que as almas dos justos, aqueles que colocaram sua fé em Deus, vão para um lugar de descanso e comunhão com o Senhor. Hades. Por outro lado, as almas dos que rejeitaram a Deus vão para o Hades, um lugar de sofrimento temporário. Em Lucas 16:22-23, a parábola do rico e Lázaro descreve o rico em tormentos no Hades, enquanto Lázaro estava confortado ao lado de Abraão. Esses lugares não são o destino final, mas uma espera pelo julgamento final, que será abordado adiante. O papel dos anjos na transição da alma. A Bíblia também revela que os anjos desempenham um papel importante na transição da alma. Em Lucas 16:22, lemos: um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Isso sugere que os anjos são enviados por Deus para conduzir as almas dos justos ao paraíso. Essa verdade nos lembra que a morte para os que têm fé não é um momento de solidão, mas de cuidado divino. Os anjos são ministradores que servem aos que herdarão a salvação. Hebreus 1:14. A presença deles garante que a alma esteja segura nas mãos de Deus. O estado intermediário. O que a alma experiência? Entre a morte física e o julgamento final, as almas permanecem conscientes em seus respectivos lugares. A parábola do rico e Lázaro é um exemplo claro. O rico estava ciente de sua condição de tormento, enquanto Lázaro desfrutava de conforto. Paulo também afirma em 2 Coríntios 5:8, preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso indica que, para os crentes, estar fora do corpo é estar na presença de Deus. O estado intermediário, no entanto, não é o fim. Ele aponta para o grande dia do juízo, onde todas as almas receberão sua recompensa ou condenação final. O grande dia do juízo final. A Bíblia descreve o juízo final como o momento em que todos comparecerão diante de Deus para serem julgados. Em Apocalipse 20:11-15, lemos sobre o grande trono branco e os livros que serão abertos, registrando as ações de cada pessoa. Nesse dia, os justos serão recompensados com a vida eterna no céu, enquanto os ímpios serão lançados no lago de fogo, o destino final do pecado e da rebelião contra Deus. Jesus enfatiza essa verdade em Mateus 25:46. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O destino final, novo céu, nova terra ou condenação eterna. Após o julgamento, as almas dos justos e ímpios recebem seus destinos eternos. Novo céu e nova terra. Apocalipse 21:4 descreve um lugar de perfeição, onde Deus habitará com seu povo. Não haverá mais morte, dor ou lágrimas. Esse é o destino glorioso para aqueles que colocaram sua fé em Cristo. Condenação eterna.
Para os que rejeitaram a Deus, o lago de fogo é o destino final, conforme Apocalipse 20:15. Esse é um lugar de separação eterna de Deus, reservado para Satanás, seus anjos e os que não foram encontrados no livro da vida. A trajetória da alma após a morte nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Estamos preparados para o momento em que nossa alma se separará do corpo? A Bíblia deixa claro que a fé em Cristo é o único caminho para a vida eterna. Jesus disse em João 14:06, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A eternidade é uma realidade para todos. A diferença está em onde passaremos essa eternidade. Essa decisão é feita enquanto estamos vivos, através de nossa resposta ao Evangelho. A Bíblia nos oferece uma visão clara e esperançosa do que acontece com a alma após a morte. Para os que confiam em Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna na presença de Deus. Essa esperança nos dá forças para enfrentar a vida com coragem e propósito. E você, está preparado para encontrar Deus? Lembre-se, o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Escolha confiar em Jesus hoje, pois Ele é a garantia de uma eternidade gloriosa. Se você acredita em Deus e deseja viver essa verdade, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.